Específico para dentística, a gente tem o Sonic Fill. O Sonic Fill ele é um sistema, na verdade, não é um equipamento. É um sistema de uso, é um sistema de resina bulk fill, né? A Kerr desenvolveu uma resina, é uma resina que ela, através de uma movimentação de partículas, essa resina, ela se torna fluida. E à medida em que essa movimentação de partículas sai, ela se torna modelável, como a resina que vocês conhecem. Então, uma resina que ela, se ela tiver essa movimentação, ela fica fluida, igual a resina flow. Se parar, ela fica firme, durinha, igual a resina convencional. E o sistema Sonic Fill nada mais é do que um ultrassom para a movimentação dessa resina. Então, eles aproveitaram o sistema de ultrassom da Cavo, né? E a Kerr desenvolveu esta canetinha para a movimentação da resina. Só serve para a resina deles, né? Não serve para nenhum outro tipo de resina, e a resina deles só funciona com a canetinha. Então, ou seja, é uma venda casada. Você é obrigado a pagar o valor da canetinha para usar resinas deles. Vocês vão me perguntar, mas a resina deles é tão boa assim? A resina deles é boa, o sistema é bastante interessante, mas é um sistema caro para você ter no consultório. Você tem que ter uma demanda bastante interessante para que comece a valer a pena. E você fica preso a um tipo só de resina. Se você for amante das resinas da Kerr, vale a pena comprar. Se você não for amante das resinas da Kerr, não vale a pena. Então as resinas são vendidas separadas, né? Mas elas só funcionam nesta caneta. Então vem este insertozinho que você coloca, né? E vamos lá ver como é que funciona. Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, é a caneta, você aplica isso na caneta depois do preparo feito, né? Você vê, é uma pontinha, então a pontinha você injeta dentro da cavidade. Resina bulk é uma resina que serve para preencher a cavidade inteira. Então, o sistema sônico é exatamente isso que ele faz nas moléculas e partículas. Ele faz uma movimentação das moléculas, né? Ele desestabiliza a ligação química iônica das moléculas e deixa a resina fluidificada para preencher melhor a cavidade. Na medida em que você remove o equipamento, né, a sua resina volta ao sistema original. E aí você pode fazer a adaptação da resina e fazer a escultura da resina. Tá? É um sistema específico, só funciona dessa forma, só funciona com este tipo de resina. Aqui ele mostra a forma de uso, né? Então é rosqueável, você vai colocar na parte mais inferior da cavidade e vai trazer até a superfície externa, ou seja, é um tipo de resina para você fazer a cavidade em incremento único. Alguns colegas vão perguntar, mas e estresse de contração? Bom, como a resina é mais elástica, ela é feita para diminuir esse estresse, então ela é feita para esse uso. Aqui mostrando como ele fica fluido na hora que você coloca na cavidade e como ele já fica compactável à medida em que você tira a caneta de lá de dentro. Para os mais perspicazes, né? Vamos voltar na imagem. Os mais perspicazes, vamos ver aqui pela imagem que a resina não tem uma cor adequada, ela é muito translúcida. Isso é uma característica de toda a resina bulk, tá? A gente não recomenda a resina bulk para as camadas externas, não pela resistência, mas muito mais pela estética. Apesar de que a resistência delas ainda não foi muito bem estudada, como é um sistema mais recente, a gente não tem muita certeza da durabilidade, tá? Aqui, ó. Aqui mostrando como é que ele preenche uma caixa proximal, ó. Olha lá. Enquanto o sistema está ativo, olha como ele preenche a cavidade. Na hora que você tira o sistema, a resina ela meio que toma corpo. Percebam que você tem que ir tocando na resina para que ela se adapte, tá? É um sistema de resina bulk. A gente tem outras resinas bulk no mercado tão interessantes quanto, que você não precisa comprar a caneta para colocá-la na cavidade. Esse sistema eu acho bastante interessante. A gente da dentística que faz reabilitação é um sistema que parece assim, que traz um custo-benefício bastante interessante.
que é o que a gente chama de equipamento para... ele faz a fluidificação da resina, né? É um equipamento que deixa a resina mais amolecida. Que vantagem que isso traz para nós? Para restauração direta, nenhuma, muito pelo contrário, só traz transtorno. Se a resina for muito mole e ela grudar muito na espátula, ela não é boa para restauração. Mas é um sistema em que você consegue transformar uma resina composta num cimento resinoso. A gente sabe por conta do estudo dos cimentos que eles são uma resina composta, mas a composição química deles não é exatamente igual a de uma resina composta, né? As composições químicas de um cimento, dos cimentos resinosos, eles têm fotoiniciadores e a base orgânica deles não é exatamente igual ao bigêmea da resina. Eles usam normalmente o UDMA, o tag DMA, que deixa a resina mais fluida, para que ela possa escoar na hora da cimentação. Por isso que não se usa resina composta normalmente para cimentação. Mas com esses aquecedores de resina, eu consigo deixar a resina fluida ou bastante para conseguir usar uma resina composta como cimento. O que eu ganho de vantagens com isso? Bom, eu costumo dizer que se você vai correr uma maratona, né, você não vai correr a maratona de sapato. Você vai escolher um tênis adequado para isso. Então, se você tem o equipamento, o material adequado para isso, você deve usá-lo. O grande problema da odontologia é o custo dos cimentos resinosos de boa qualidade. Num kit de boa qualidade, você vai pagar aí R$ 1.000 a R$ 2.000 num kit de boa qualidade. E a resina composta, ela pode ser usada como cimento? Bom, ela não tem as mesmas propriedades físicas de um cimento resinoso, mas ela tem algumas propriedades que são interessantes, como, por exemplo, opacidade, e a grande vantagem de você já conhecer o material que você está trabalhando para a restauração. Você conhece a consistência, opacidade, translucidez, polimento, que você deveria começar a conhecer dos cimentos resinosos, mas o investimento é um tanto quanto caro. Então esse equipamento aqui, ele fluidifica a minha resina e permite que eu utilize ela como cimento resinoso. Outra vantagem deste equipamento é que você compra ele e você usa qualquer resina que você tem no consultório. Ele não é barato, ele custa aí na faixa de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000, depende da marca que você comprar. Mas como eu acabei de dizer para vocês, um kit de cimento resinoso de boa qualidade não sai por menos de R$ 1.000. Se você comprar, por exemplo, um cimento resinoso de qualidade superior, você já vai pagar R$ 2.000 num kit, que é mais ou menos o mesmo preço desse Cal7 da Adident. E a vantagem dele é que você usa a sua resina composta normal. Então você paga uma vez só e não precisa comprar mais cimento resinoso. Você usa a sua resina. A desvantagem, bom, a desvantagem é que eu não consigo usar esse sistema para cimentar facetas laminadas. As resinas compostas não se comportam bem para cimentação de facetas laminadas. Elas são mais adequadas para cimentação de inlay ou onlay e coroas totais, né? Aqui vai mais uma desvantagem. Você tem que ter um fotopolimerizador de alta intensidade. E isso já arrisca do mapa a maioria dos fotos do mercado baratos. São fotos polimerizadores de alto custo. Vocês vão pagar de R$ 2.500 até R$ 5.000. Mas para quem trabalha na área de dentística, de estética como eu, isso não é despesa, é investimento. Você tem que realmente ter isso no consultório. Não esse equipamento, o fotopolimerizador, tá? Mas é um equipamento interessante. Vocês vão ouvir falar deles em breve. Não é algo muito recente, mas também não é algo muito difundido, né? Mas é um equipamento interessante e ele quebra um galhão em algumas ocasiões onde você vê que o cimento resinoso não vai resolver o seu problema, tá? Vamos riscando nossa lista. Outra coisa que a gente, quando trabalha com estética, tem uma grande dificuldade é na escolha de cor. Algum de vocês aqui tem facilidade na escolha de cor? Algum de vocês bate o olho e já sabe que cor é o dente? Não, Eu né? não. Ninguém, né? Ninguém, na verdade, ninguém. Então, a escolha de cor é sempre um passo muito difícil no dia a dia clínico. Imaginem vocês tendo que reabilitar 2 centrais de um paciente que tem todos os dentes naturais na boca. Ele fraturou por um acidente de percurso. E aí você oferece para esse paciente, vamos conseguir aí uma melhoria da harmonia da estética, vamos fazer de canino a canino? Você já está pensando nisso para evitar errar tanto anatomia quanto cor, né? Aí ele olha para sua cara e fala, não,
Meus dentes estão bons, eu quero só os dois centrais. E aí você fica naquela dúvida e a dificuldade de você acertar a cor, né? Para isso, a odontologia tem algumas soluções bastante interessantes, né? Vamos lá para as dificuldades. As nossas escalas de cor nunca batem umas com as outras, né? Dependendo do lote da escala de cor, ela vem com cores diferentes. E para piorar, as nossas resinas compostas mesmo da mesma marca, com lotes diferentes, nos dão cores diferentes. Olha um exemplo aí do lado direito. É um Opales, todas na cor DA3, né? A cor de dentina, A3 de dentina, em lotes diferentes. Vocês conseguem perceber nitidamente a diferença de cor. E aí embaixo, para comparação, uma A3 normal, né, de esmalte. Então elas não batem. São cores que não batem, mesmo dentro do próprio fabricante, porque vai depender também do lote, tá? Conseguir uma cor boa para o dente, dentro da indicação adequada, não é das tarefas mais fáceis. Então, o que a gente tem, né? Quando você vai fazer a sua restauração, por mais que você capriche no resultado estético final, ó, aqui do lado esquerdo a restauração inicial, como ela veio para nós, opa, do lado direito, como a gente conseguiu o resultado final. Então não é uma tarefa das mais agradáveis. Às vezes você tem que repetir o trabalho 2, 3 dias para conseguir acertar a cor. Então a Vita ela traz para a gente, né, o Easy Shade. O Easy Shade é um scanner de cor, né, um equipamento bastante interessante. Ele nos dá a cor do dente, do substrato do dente do paciente. Ele nos dá a cor em duas escalas, na escala clássica, né, A, B, C, D, da escala Vita, e na escala da Vita nova, né, na escala de valor, que é a outra escala das cerâmicas Vita, né. A grande desvantagem deste equipamento, que dentro da estética a gente considera até como uma grande vantagem, é que cada ponto do dente que você apontar, ele vai te dar uma cor diferente. Isso só vem a provar o que a gente sempre falou nas nossas restaurações histológicas. Você não consegue fazer um dente com cor única, você tem que usar mais de uma cor para conseguir acertar a cor do dente do seu paciente. Então, quando você vai fazer uma prótese ou uma resina, uma faceta de resina composta, você faz o chamado mapeamento cromático, né? Ou mapa cromático do dente do seu paciente. Você pega o dente natural, que você quer copiar a cor, e aqui eu recomendo que não seja o canino, porque o canino sempre foge da curva cromática normal dos dentes, né? Então, o ideal é que você pegue um incisivo central ou lateral desse paciente e faça um mapa cromático deste paciente para que você faça a colocação da resina adequada no ponto adequado do dente. Só que você também vai ter que usar um pouco da sua percepção para saber se essa resina naquele ponto ela tem que ser um pouco mais translúcida ou um pouco mais opaca, porque aí você vai ter que trabalhar com a sua percepção de características anatômicas ou histológicas do dente. Mas é um aparelhinho interessante. Vocês vão achar ele aí no mercado no entorno de 4, 5 mil reais. Para quem faz muita reabilitação, é um aparelhinho que vale a pena. Quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando de reabilitação de 3, 4, 5 dentes, porque se for reabilitação de boca inteira, não tem problema com cor, né? Você determina uma cor mais ou menos boa para o paciente e o protético cuida disso lá, tá? Para quem quer gastar um pouco menos, a gente tem alguns artifícios que a gente pode lançar a mão dentro do nosso consultório, né? São os chamados mini estúdios fotográficos. O que isso tem a ver com escolha de cor? Bom, quem já teve aula de cor comigo sabe muito bem que cor é determinada pelo comprimento luminoso, né? O comprimento de onda luminoso que bate na superfície e reflete. Eu já dei uma definição de cor para vocês, que não é minha, é do Vanini, que é um pesquisador, é um dentista italiano, pesquisador de cor, né? O pai da restauração estratificada ou histológica moderna, em que ele define cor, né, como sendo luz e luz como sendo cor. Só a cor onde há luz, né? E se há luz, há cor. Então, se você pegar o comprimento cromático visível do ser humano, né, ele vai te dar a cor final, a cor exata daquele objeto que você quer determinar. Só que, por exemplo, dentro do nosso consultório, lá dentro da nossa salinha, a gente não tem o comprimento cromático visível total. Então, hoje a gente tem simuladores, né, mini estúdios fotográficos que simulam
esse comprimento de onda luminoso visível para o ser humano. Aqui a gente tem um exemplo, né, o Demetron Shade Light que é um estúdio fotográfico que é da Vita, né? Ele permite que, através de lâmpadas, do outro lado são lâmpadas, tá, desse equipamento, você tenha o comprimento de onda luminoso total, e aí, por comparação, você faz o quê? Você consegue ver a cor certa para o dente do seu paciente. Esse equipamento caro, ele está aí na faixa de R$ 5.000, mas nós temos equipamentos mais baratos, tá? Esse trambolho aqui, também vendido como mini estúdio fotográfico, né? Ele já é um pouco mais barato, mas existe aí, isso é mais para laboratório, mas você pode usar no consultório, né? O rosto do seu paciente fica aqui, né, com o sorriso embaixo dessa luz, e você coloca as cores para fazer a comparação. A gente tem dois outros aqui bastante interessantes. O da esquerda, né, o Smileline, que é da Biodinâmica. Na verdade, não é da Biodinâmica, a Biodinâmica que traz para o Brasil. Né? Ele, além de permitir a escolha de cor, ele permite que você faça fotografias, como se você estivesse no estúdio. Dá para ver as fotos aqui no folderzinho. Então, você consegue fotografias de alta qualidade com o seu equipamento celular. É um equipamento que não é tão baratinho assim, custa na faixa de R$ 1.500, R$ 2.000. E tem o Fusquinha de todos aí, que vocês encontram até no Mercado Livre. É feito com LED, esse outro equipamento aqui, que você simula também os comprimentos de onda para fazer a escolha de cor. Esse equipamento vocês acham aí no mercado na faixa de R$ 500, R$ 600. Já é bem mais acessível de se conseguir funcionar a pilha, tá? Então tem uma série de equipamentos que auxiliam na tomada de cor, né? Desde o Easy Shade, que é o top do mercado, que é um scanner, até simuladores, né? Esses estúdios fotográficos como esse daqui, por exemplo, ele permite que você acenda um LED só de um lado, do outro lado, todos os LEDs, meio LED, os LEDs do meio. Enfim, é um estúdio fotográfico de verdade. E ele serve para a escolha de cor também. Bastante interessante esses equipamentos que a gente tem no mercado, principalmente se você for trabalhar dentro da dentística na área de estética. Aqui, já voltando para a clínica diária, todo mundo sabe o que é uma silicona de moldagem, não sabe? Todo mundo já deve ter trabalhado com uma silicona aqui, pelo menos na prótese, já fez a moldagem corretiva ou a moldagem de PPR, a moldagem de trabalho lá, com uma silicona, uma pesada, uma leve, seja ela de adição ou de condensação, né? Hoje o que a gente tem no mercado são essas siliconas que vêm com a pistola de dispersão, né? E essas silicones são de alta precisão. Elas permitem que você deixe lá o seu molde sem distorção por até uma semana, 15 dias, depende da marca. E no arrasto dessas silicones, eles puseram no mercado uma silicone transparente, né? Aqui tem 3 marcas que tem aí no mercado, né? A Voco, a Xermac e a Hiller tem as suas silicones transparentes. E uma pergunta, né, que não quer calar, para que serve uma silicone transparente, né? O que eu ganho de vantagem com uma silicone transparente? Alguém é capaz de me dizer o que eu ganho de vantagem com uma silicone transparente? Tem alguém vivo aí na sala ainda? Tem, Pro, aqui como tiver. O microfone. Alguém é capaz de me dizer para que serve uma silicone transparente na odontologia? Pro, talvez no momento de uma moldagem, por exemplo. Para ver o preparo? Isso, tipo, por exemplo, para você fazer a técnica da muralha, por exemplo, talvez você tenha mais atenção aos detalhes, não sei. Você está no caminho certo. É a Mayara que está falando, né? Isso. Você está no caminho certo, mas não é bem esse, né? A silicone transparente, ela não serve necessariamente para a gente enxergar o que a gente está moldando. Na verdade, em termos de moldagem, ela tem uma qualidade muito pobre. Ela não é das silicones mais precisas para a moldagem. O objetivo de uma silicone transparente, como você disse na técnica da muralha, seria você poder jogar a luz do seu fotopolimerizador e polimerizar uma resina lá embaixo dela. Então, vamos raciocinar comigo. Eu fiz um enceramento, mandei para o laboratório, né, porque escultura não é muito minha praia. Vamos lá, vamos imaginar um dentista normal.
Escultura não é muito a minha praia, então eu mandei para o laboratório para fazer o enceramento, para mostrar para o meu paciente o que se poderia obter de qualidade numa cerâmica, numa reabilitação cerâmica. Mostrei, pus o mocap lá do meu paciente, mostrei para ele como é que ia ficar, e ele adorou aquela escultura, achou aquilo maravilhoso, lindo, mas ele não tem dinheiro para cerâmica. Ele perguntou se não seria possível fazer em resina composta. E aí você começa a arrepiar os seus cabelos, porque, como eu disse lá no início, a escultura não é muito a sua praia, e ele falou que ele gostaria da escultura exatamente igual àquela que você tem ali no modelinho de gesso, né? E você fica pensando, puxa vida, eu não sou bom de escultura, como é que eu vou transferir isso para a boca do meu paciente? Bom, a silicona transparente, ela permite isso. É uma silicona dura, né? Então ela tem rigidez estrutural, e ela permite que você copie a escultura que o protético fez lá no modelinho de gesso, ou até mesmo a escultura que você fez, não tem problema, né? No modelinho de gesso, para a boca do paciente com uma resina composta para inserção única. Então você vai fazer a moldagem de quem? Do seu modelo de gesso encerado, com a silicone transparente. E aí, de posse dessa silicone transparente, você vai transferir para a boca do paciente a escultura exatamente igual à do modelo de gesso. Porque como a sua silicone é transparente, ela permite a passagem de luz. Então você vai inserir a resina dentro da silicone, vai colocar na boca do paciente já com os dentes preparados em termos de adesão, condicionamento ácido, primer, bond, enfim, tudo que você imaginar, você já coloca lá na boca do paciente, e aí você só vem com o fotopolimerizador polimerizando o quê? A escultura que você tem no modelo de gesso. Olha que interessante. Vamos ver um caso clínico? Então vamos lá. Aqui, ó. A gente usou aqui o registrado clear da Xermac, né? Na cor transparente, né? E moldando o quê? Moldando ali o encerramento que veio do laboratório. Esse trabalho aqui, deixa eu dar os créditos adequados, né? Foi feito pela doutora Márcia Almeida, uma aluna do meu curso de especialização, e eu auxiliei ela, tá? Então, a gente fazendo aqui a muralha, uma muralha de cera, para quê? Para segurar a silicone ali, porque se eu usar uma moldeira, fica difícil de desincluir. Percebam que tem um enceramento nesse modelinho de gesso, o enceramento foi feito pela própria colega, eu fiz só alguns retoques, principalmente os retoques cervicais, né? No nosso curso de especialização, a gente recomenda que os nossos alunos façam o seu próprio enceramento. Aqui a colocação da muralhinha de silicone transparente. E a gente faz duas aqui, faz a vestibular e a lingual, tá? Aqui eu vou mostrar a técnica vestibular para vocês. E olha como a resina é transparente. Olha lá. Feita a muralhinha, então eu tenho a impressão vestibular dos dentes do meu paciente. Eu vou recortar isso daqui de forma que ele me dê os contornos cervicais. Para quê? Para que eu remova o excesso de resina lá na cervical, para que ela possa escoar e eu possa remover, tá? Aqui acomodando a resina dentro do modelo transparente, tá? Essa mão que vocês estão vendo é a minha. Então a gente acomoda a resina com a técnica estratificada ali. Então eu sei que eu estou invertendo a técnica. Então na parte mais externa eu quero que resina? Eu quero a resina transparente, né? Por cima dessa resina transparente e sem polimerizar, eu acomodo uma resina mais translúcida. E eu tomo cuidado de fazer o desenho dos mamelos na incisal. E aí eu levo tudo em posição. Na boca eu já tomei o cuidado de fazer o condicionamento ácido, aplicar o primer, o bond e polimerizar, né? E aí eu não preciso então de um fotopolimerizador de altíssima performance, esses fotopolimerizadores normais, eles funcionam bem, né? E aí olha lá, o dente já carimbado, olha que legal, já sai carimbado. E eu vou fazendo um a um, percebam que eu protegi os dentes vizinhos, né? Vocês podem fazer isso com aqui é o Isotape, que é da TDV. Vocês podem usar o Veda-Rosca, né? O cuidado com o Veda-Rosca é que o Veda-Rosca não tem registro na Anvisa. Se a vigilância baixar lá, pode dar algum probleminha. E o Isotape tem, só que o Isotape é 10 vezes mais caro que o Veda-Rosca. Mas, enfim, aqui a gente usou o Isotape, né? E ó, você vem carimbando um a um. À medida que você vai fazendo, você vai isolando o dente vizinho, fazendo carimbo, removendo os excessos lá com uma lâmina de bisturi, né?
E no final, você basicamente só remove a rugosidade superficial, porque essa silicone ela dá muita bolha, né? Não é uma, como eu disse, não é uma silicone de altíssima qualidade, tá? Você remove aquelas rugosidades superficiais, então vocês entram basicamente só com polimento, olha lá. Logo após a remoção dos excessos, já dando um brilho final, e o trabalho final executado em resina composta. Olha lá que bonitinho que ficou. Você transferiu do modelo de gesso direto para a boca da paciente, né? Em resina composta. Então é interessante, é um material que é interessante para a gente ter lá no nosso consultório para o uso na clínica diária, tá? Aqui eu vou falar do Minidan. Vejam bem, eu não vou recomendar este material aqui para endodontia, porque eu acho que para endodontia ele não serve, mas para dentística ele se presta para alguns trabalhos não tão invasivos, tá? O que é o Minidan? O Minidan é um mini lençol de borracha, tá? Ele já vem perfurado e pronto para uso. Olha lá que legal. Vou pular para fora. Então, ele já vem perfurado, você isola 2 dentes, né? Ele vem com uma barreirinha para evitar a passagem do exudato, né? Você acomoda ele lá no dente, né? Você estica, e é como se fosse um lençol de borracha normal, só que ele é nanico, lá. Você puxa, ele se encaixa nos dentes que você quer trabalhar, né? Deixa em posição. Ele foi desenvolvido para você trabalhar com um produto chamado infiltrante, que a gente vai ver em seguida, tá? O que são os infiltrantes, tá? E aí você tem o uso, né? Principalmente para dentística minimamente invasiva, aquela dentística de pequenas cavidades. Ele é rápido, fácil de usar, né? Ele é mais confortável para o paciente, né? Ele te dá uma certa segurança, mas já vou adiantando, a endodontia não vai gostar nem um pouco de usar esse tipo de equipamento, de paramento, tá? Não é adequado para endodontia, deixa isso claro, né? Não é, professora Sandra? Com certeza! Então não é para endodontia, é para pequenos trabalhos de dentística. Aqui mostrando a aplicação do Minidan em um trabalho específico, tá? É interessante que você também proteja do vapor que vem de dentro, que esse vapor também umedece o meu trabalho. Mas, enfim, para dentística a gente consegue alguns trabalhos com o Minidan. É possível usar ele em alguns trabalhos com o Minidan com qualidade, tá? Então aqui a restauraçãozinha logo em seguida, depois da confecção com o Minidan, né? Ele muito mais para evitar o exudato da gengiva do que propriamente a umidade da saliva. E ele foi desenvolvido para usar com este produto aqui, o infiltrante. Aqui eu vou falar especificamente da Icon, que é da mesma empresa, da DMG, que na verdade, é o único infiltrante que a gente tem no mercado. Quando vocês começam a ver trabalhos sobre infiltrantes, existem outros infiltrantes, mas que não vêm para o mercado brasileiro, e você não tem o conhecimento de grandes infiltrantes aqui no mercado mundial, né? O Icon foi o que veio para ficar, é o que tem aí, o que vocês têm como opção, né? Então a gente sabe lá da dentística, da prevenção lá de trás que vocês tiveram nas aulas de fundamento, que a cárie ela tem algumas, ela progride de acordo com alguns passos, né? Então ela parte de uma descalcificação inicial para cavitação e para cárie propriamente dita, que aí não tem outro jeito. Mas quando ela está numa fase inicial de descalcificação superficial, né, onde você tem o esmalte com microporos, você pode fazer tratamentos reversíveis. O que a gente conhece é o de flúor, mas a gente tem um produto no mercado chamado infiltrante, que a gente coloca ele, é uma resina composta, tá, gente? Já vou avisando. Que você coloca ele tanto nas manchas brancas quanto nas manchas pré-cariosas. Então, essas manchas são descalcificações de esmalte e ela deixa lá uma trama dentro da matriz do esmalte que é porosa. Então, ela é passível da penetração de alguns produtos, inclusive corantes, né? Neste caso aqui, o infiltrante ele vai agir nas manchas brancas. Lá, perceba aqui na foto superior esquerda uma mancha branca. A gente aplicou aqui o infiltrante, ele tem uma técnica adequada para aplicação, né?
Você vai primeiro fazer um condicionamento ácido, né, nesse esmalte durante 1 minuto. Esse condicionamento vai remover as partículas superficiais de esmalte, vai deixar ele um pouco mais permeável, vai secar durante 30 segundos. Aí você vai aplicar um desidratante, que é um álcool, né? Esse desidratante é aplicado. O seu esmalte é novamente ressecado e aí você vem com o produto, aplicando o produto, tá? O infiltrante. Vejam que a mancha sumiu, ó. Reduziu a quase zero, tá? É uma resina, ela deve ser polimerizada, o processo pode ser repetido de acordo com o resultado que você quer da mancha, tá? O resultado da mancha sumir, ele é, digamos assim, um efeito colateral do infiltrante. A função do infiltrante não é sumir com as manchas. A ação do infiltrante é fazer com que aquela superfície fique impermeável novamente, tá? Então, o infiltrante tem como função primária transformar o que seria uma cárie incipiente em um tecido sadio, e a mudança de cor é por conta da infiltração da resina dentro do esmalte, que faz com que os comprimentos de ondas venham de uma outra forma para o nosso olho, tá? Então, o infiltrante ele é bastante interessante para quem tem manchas brancas no consultório para resolver. Tirou o bracket, ficou com aquelas manchas brancas. Não, o paciente tem uma má higiene, agora ele está sob controle, mas a placa já descalcificou a cervical, está cheio de mancha branca. O infiltrante é bastante interessante. A outra solução estética para ele seria broca e restauração. Mas se eu conseguir trazer de volta para ele um esmalte saudável, é algo interessante, né? Aqui de novo o nosso checklist de tudo